Fala pessoal! Oi gente! Eu sou a Marlise. Eu sou o Jefferson. E nós somos o Aventure-se! Sempre! Isso. Hoje vamos falar da nossa primeira experiência de montanha. Já que a gente não pode ir nesse momento pra montanha, vamos falar de montanha. Isso, as nossas histórias de montanha, histórias de aventura aqui no Aventure-se Sempre. É isso aí. E a nossa primeira montanha foi já um grande desafio, né? Foi um grande desafio porque foi também uma grande montanha. Porque na realidade, hoje com a nossa experiência, assim, não que somos totalmente, né, sabe tudo, digamos assim, sabe tudo? Não é isso. Contrário. Não sabemos nada, né? Mas hoje, assim, baseando pelas coisas que a gente já fez, não começaríamos por essa montanha, né? Não começaríamos. Então... A gente, inclusive, não recomenda ninguém começar por essa montanha que a gente vai falar. É isso aí. Então, assim, foi de uma conversa que surgiu em casa, porque nós tínhamos uma vida completamente normal. Não caseira. Que quem faça... né? As nossas atividades de final de semana era, às vezes, sair dar uma caminhada, assistir um filme, né? Ir pra um barzinho. Ir num barzinho, bater um papo com um amigo, aquela coisa toda. Isso. E numa conversa nossa em casa, eu falei pro Jefferson assim, sabe que eu sempre tive o desejo de subir o... Monte Crista! Aí ele falou assim, eu também! E assim nasceu aí na nossa cabeça a ideia de subir o Monte Crista, né? Todo mundo falava muito e tal, e bateu aquela curiosidade, né? Monte Crista é uma montanha cheia de lendas e mitos, histórias. Aqui na região de Joinville, fica na cidade de Garuva, é cerca de 1000 metros de altitude. É isso aí. Então eu falei pro Jefferson, eu tenho um amigo, né, o Fábio, né? Ele já subiu, vou conversar com ele e ver o que ele acha, se ele leva a gente. E trabalhávamos na mesma empresa, o Fábio e eu fui lá falar com ele, Fábio, eu e o Jefferson, a gente queria subir o Monte Crista, tal, dá uma força pra gente. Claro, na mesma hora ele topou, né? Isso. Ele veio então aqui em casa, explicou pra gente mais ou menos como que era, aí começou a pira do pesquisar no YouTube. Pesquisamos muito e nos preparamos para fazer essa montanha. Eu acho que foram quantos meses? Um mês antes? 3 meses antes? Foi uma média de uns 2 meses antes. 2 meses né? antes. Nós subimos a nossa primeira montanha, eu vou lembrar bem certinho o dia, porque era perto do aniversário da minha sobrinha, então nós subimos no aniversário, no feriado de 12 de outubro. Isso. A gente foi no dia 11, a gente foi no dia 12 e voltou no domingo. No domingo, né? Então foram foi uma mistura ali. A gente foi no dia 12 e voltou no dia 13, que era aniversário da Júlia, tinha café aqui. Isso é. Então, e foi assim, nossa, muito legal, né? Nós nos preparamos, eu trabalhava na época na Rádio Joinville Cultural, qual é a nossa meta? Era fazer assim, era perder peso, ter um condicionamento físico melhor, né? Então era uma junção. Então eu ia trabalhar, acabei falando do trabalho, de bicicleta muitas vezes. Às vezes pegava uns pedais assim, pedalava rápido para poder ter um condicionamento com a perna, melhorar a questão da respiração. E a Marlise também acho que foi pra academia, você, né? Eu fui pra academia, daí foram 2 meses bem intensos ali de esteira, elíptico, né? E nos finais de semana a gente buscava fazer daí alguma atividade juntos, pra caminhar e tal. Sim. Na rua daí, íamos nós dois. Uhum. E a gente foi se dedicando a essa vida, né? Eu tinha na época uns 31 anos, mais ou menos, né? Eu não lembro o ano, qual foi o ano? Mas eu tinha uns 31, 31 32 anos. Eu tenho 40 hoje, então... Já tem quase 10 anos que a gente tava nessa vida assim de subir montanha. Olha só tudo isso. Quanto tempo? Era uma criança. Praticamente um bebê. É um bebê. Na minha vida, na realidade, eu sempre fiz atividade física, desde criança, né? Eu tive uma infância extraordinária levei a sorte de ser a geração aí que brincava no fundo do quintal, na frente de casa, jogava taco, futebol, soltava pipa. Subia em postos, soltava papagaio até os meus 14 anos, era esse o meu mal? Como diz a música. Então, assim, sempre fui muito ativa e depois fui atleta na época de escola, jogando handball, também fiz futebol, depois até basquete eu fiz com essa altura toda. Sim, pois é, ó. Então a atividade física sempre esteve presente na minha vida, eu só intensifiquei ela. Sim. Porque a gente sabia que era um desafio, né? A Marlise falou de pesquisar no YouTube. Uma das coisas que a gente sempre recomenda e dá a dica aqui é você pesquisar a trilha que você vai fazer antes. E a gente fez. Pesquisou, olhou, viu quem tinha feito, conversei com alguns, né?
Alguns contam experiências ruins, outros boas experiências, mas depois aqui a gente até conversou sobre isso, o que levou a ter uma experiência ruim. Às vezes a falta de preparo foi uma das coisas, né? O que a gente percebia que é muito desgastante. Então, vamos então preparar para a gente não sofrer com a questão física. Depois é uma questão do equipamento, né? Equipamento, a gente foi comprar os equipamentos, todos os equipamentos simples. Muito simples, muito simples, e mais equipamentos de certeza que e a gente ia ter o mínimo de conforto. Porém direcionados para fazer esse tipo de atividade, isso, né? Isso. A gente comprou uma bota de trilha, na época, pagamos o quê? 30 reais, Tanto que usou Monte Cristo, usou Castelo dos Bugres e ela se desfez. Era bem simples mesmo a bota, porém ela tinha um solado, que tinha uma aderência boa até nas pedras e na lama. A mochila também, a gente já sabia que o ideal era ter uma mochila. A gente não tinha condições na época e nem queria investir também na época, né? Porque não sabia se ia gostar ou não, mas sabia que era bom que tivesse uma barrigueira, que desse uma sustentação. Sim. Então na época nós compramos 2 mochilas de 30 litros. Olha só. Não, né? Foi... E incrível, coube tudo na mochila, né? Coube, mas também... É que nem assim, gente, sabe aquelas barracas que vendem no Big? Sim. Aquelas que se você espirrar ela encharca? Na época acho que é 30 reais também a barraca. Eu acho que nem foi isso. E compramos uma barraca daquela. A única coisa que a gente daí sabia que não podia abrir mão era de um isolante térmico, que daí a gente comprou um da Náutica, né? Sim, sim. Aluminizado? Aluminizado. Certinho. Isso a gente não abriu mão porque a gente sabia da importância daquilo, porque a gente pesquisou, né? Sim. E como a gente sabia que a nossa barraca não era impermeável, que qualquer espirro ia inundar ela, nós levamos uma lona 4x4, né? Tamanho dela 4x4, lembra? Uma lona amarela. Lembro que cobriu além da nossa barraca, a barraca também do Fábio. Do Fábio. Dos meninos, né? E nós interessante assim, nós começamos a trilha, não estava assim o melhor tempo, né? Sim, isso mesmo. Não estava o melhor tempo. Daí a gente, vamos embora. Chegou um ponto lá em cima, quando a gente alcançamos o cume, que a gente não conseguia enxergar 1 metro à frente, assim. Se alguém andasse um pouquinho, a gente já não via mais. Tempo fechado. Tempo fechadão. Daí chegou um ponto que daí ficou eu e o Fábio, eu acho, sentado. Sim. Ou foi você e o Fábio que foram até a água? Foi você e o outro menino, né? Fomos. Eu e o... Esqueci o nome dele. Eu acho, era Kleber e Diogo, né? Isso. Diogo, é Diogo. Diogo, acho que foi eu e o Diogo. Aí ficamos sentados lá, eu e o Fábio, num lugar, vamos ficar aqui, e outro vai mais à frente ver o que tem. Aí o Jefferson foi com o menino, daí eles acharam lá. E, por fim, encontramos um lugar para acampar. Sim. Antes, eu acho que eu sempre falo essa curiosidade, na travessia do primeiro rio, lá no Monte Cristo, a Marlise acabou colocando o pé dentro da água e ela decidiu subir o Monte Cristo de chinelo. Para vocês terem uma ideia, é cerca de 8 quilômetros, mais ou menos, de subida na montanha, lama, galho e tudo mais. Pedra. É que nem assim, aquilo que a gente estava com a nossa cabeça tão focada em subir, o nosso condicionamento físico estava legal, né? E nós sabíamos que subir com a bota molhada podia gerar mais problemas, né? Do que ir de chinelo, né? Sim. Apesar de estar exposto a se machucar, fica mais exposto a uma torção, ainda assim evitar que pudesse fazer algum tipo de ferida nos pés, os pés iam se manter secos, né? Sim, Então tem toda essa questão que levou a decisão de tirar o sapato e ir de chinelo de dedo. E eu subi de Havaianas. Olha só. Marcante. Minha primeira montanha eu subi de Havaianas, então dá pra subir de qualquer jeito. Basta ter vontade. E condicionamento físico. Isso. Vontade e condicionamento físico. Vontade e condicionamento físico, né? E lá em cima foi fantástico, foi uma experiência muito legal. Uma das partes ruins que eu lembro, assim, sem querer enfatizar a parte ruim, né? É que, tipo, a gente sempre acha que o outro tem que fazer o que a gente quer, né? E nós acabamos discutindo lá em cima. Porque também eu já tava com os meus pés, tava de chinelo de dedo. Por mais que eu tenha cuidado, os meus pés estavam queimando embaixo, né? E no lugar onde a gente acampou, até chegar numa cachoeira, tinha que passar por uma área muito ruim de descida numa pedra, assim, né? E eu achei aquele lugar lindo lá na cachoeira. Então eu queria que a Marlice fosse lá pra dar uma olhada, né? E ela falou, amor, mas o meu pé tá doendo, tal, né? E eu não compreendia. Não, tem que ir, né? A gente discutiu, até ficou um climão, mas depois ficou tudo bem. São coisas que fazem parte, né? Era o desejo dele que eu visse aquele lugar. E eu fui ver esse lugar quase 5 anos, 6 anos depois, né? Isso, Então, assim, são coisas que acontecem, até porque a gente fica com os extremos dos sentimentos, né? Quando a gente tá subindo a montanha, quando tá começando aquela... Opa! Aí tu vai...
Depois vai ficando É. silêncio. É. É. Depois Depois que de... merda o que eu tô fazendo aqui. E são... Aí quando você chega no cume, tudo aquele... que tava lá embaixo, você tem lá no cume, né? Fantástico. Porque você vê que valeu a pena todo o esforço. Sim. Né? Choveu à noite, então graças a Deus a nossa lona, a gente não se molhou. Não, e foi muito legal, assim, que quando chegamos lá, não tínhamos ideia, não víamos nada, que nem eu falei ali naquela hora, né? A gente não tinha visibilidade, tipo, em 1 metro a gente já não tinha mais visibilidade. Tentamos fazer fogo, não conseguimos fazer. Sorte que a gente tinha o fogareirozinho do... Não tínhamos. Não, olha só, pra ter uma ideia, nem tinha. fogareiro a gente tinha e achava a compra de um fogareiro algo meio que, quase que impossível por conta do... A gente não pesquisou do orçamento preço, que tinha exatamente. na época, né? A gente tava tão dentro da nuvem que o fogo não continuava. Não continuava, Então, daí a umidade era alta demais. Acho que a gente até conseguiu fazer, deixou a comida morna, né? Fez um miojo male-male. Fez um miojo... A gente fez cup noodles. Ah, é verdade. Lembra? Que esquentou um pouquinho a água e botou no cup noodles. No tempo que a gente comia cup noodles. Bons tempos. Bons tempos. Ou não, né? Então, assim, o que aconteceu? Por volta das 3h30, 4 horas da manhã, eu fui ao toalete, ao toalete da montanha. Sim. E falei, e acordei o Jefferson e tal, daí ele abriu aquele humor assim, sabe? Aí peguei e tal. Quando eu saí de dentro da barraca, olha, foi o melhor momento pra mim, assim, de ter me dado vontade de ir ao toalete. Sim. Gente, pensa na quantidade de estrela, de fato, que o céu tem. A gente não tem noção aqui na cidade. Um negócio fantástico. Era fenomenal. Fantástico. Parecia assim que se a gente esticasse a mão ia tocar na lua. Isso. Você Tava muito perto, né? Era muito, muito lindo, muito lindo. Pra quem mora numa cidade grande, onde tem muitas luzes de poste, luzes das casas, não dá pra ver, cidade, não né? dá pra ver as estrelas. Se você morar numa região afastada, você sabe o que a gente tá dizendo. Você que não mora, não sabe. É fantástico. É fantástico. Você fica porque você não tem luz de nada. É um breu, além né? da luz do céu. E as estrelas foi um momento fantástico. Foi assim, de emocionar mesmo, Sim, né? E é inesquecível. Aquela vista assim que eu tive da lua, ela vai ficar pra sempre na minha memória. Foi maravilhoso. Foi demais, né? E depois, quando a gente amanhã acordou, a gente deu de cara assim com uma montanha na nossa frente, assim, um paredão lindo, assim, verde. E a gente não tinha noção do que tinha em volta, né? Não. Como a Marisa falou, quando a gente chegou, tava tudo nublado, tava fechado, a gente não via assim, tipo, 5 metros. O mais engraçado foi que daí depois quando a gente voltava, a gente via o tamanho do vale que tinha. Do vale do penhasco. Meu Deus, e a gente andando por aqui, vai que os loucos, né? Cai no buraco, né? Mas, gente, olha, foi sensacional. Foi fantástico. Valeu cada passo daquela experiência, assim. Sim. E hoje a gente queria dividir um pouquinho com vocês desses momentos alegres, né, que a gente teve na montanha. Sim. E incentivar você, se você às vezes tem curiosidade de subir uma montanha, né, de conhecer esse tipo de ambiente, também se prepare, procure pesquisar sobre essa montanha, procure às vezes montanhas menores. Eu até já citei aqui o Castelo, para quem mora aqui em Joinville e região, assim, né, tem o Castelo dos Bugres, que é uma trilha de... são 6 quilômetros, 3 para ir, 3 para voltar, né? E ela, apesar de ela ser tipo uma maquete, digamos, né, uma miniatura. Uma miniatura do Monte Cristo, ela tem o mesmo grau de dificuldade, digamos, de sobes e desces, né? Do Crista, lógico, quando chega na parte das escadarias lá, você não para de subir, né? A gente fala já as coisas para a pessoa ficar curiosa e querer ir, né? Então, assim, chega naquela parte ali, a pessoa vai querendo chegar lá. Sim, a Marisa falou das escadarias, eu falei do lugar meio lendário e mítico, porque numa certa altura tem realmente áreas de uma escadaria de pedra, assim, né? Que o pessoal conta que foram feitas pelos jesuítas. Então é muito, muito legal. Faz parte ali antigamente eles chamavam do caminho dos Piabirus, que ligava o Oceano Atlântico, atravessava e ia até lá Peru? No Peru, exatamente. Aí depois ligava ali no Oceano Pacífico. É muito legal. Então, por conta dessa coisa lendária, dessa coisa mística, assim, né? Então, essa montanha chama muita atenção e muita gente começa por isso. Como a gente diz, não comece por uma montanha tão grande quanto essa. É isso aí.
Que esse vídeo tenha despertado então em você o desejo de conhecer uma montanha ou de se familiarizar com esse tipo de atividade, mas que de certa forma tenha trazido para você pelo menos a vontade de vamos ver o mundo lá fora, né? Exatamente. E nessa montanha, como foi a primeira, a gente nunca nem chegou a fazer vídeo, nada. Né? Acho que nem tinha recurso. Foi a primeira celular. vez, né? Não, tinha celular na época, a Aham. gente tinha celular. Até, entendi o que você quis É, dizer. o recurso. celular que gravasse celular que alguma gravasse coisa, né? bem, A gente tem algumas fotos que a gente deixou aí durante o vídeo. Foram bem bacanas. A Marlise lá em cima ligando pra mãe dela, pra Pra Dona minha mãe. Eliette, um pouco das barracas. E que possa, assim, inspirar você a fazer uma atividade física legal, a curtir a natureza, a respeitar a natureza e saber também os seus limites. Assistindo esse vídeo, vendo essas fotos que o Jefferson deixou passar aí, você vai ver que não precisa de tanto recurso muitas vezes para fazer uma coisa que você tenha vontade de fazer. É que hoje se enfatiza muito essa questão dos equipamentos. Que faz toda a diferença, não vamos discutir, de fato faz. É bom. Mas que com simplicidade dá para fazer também com segurança, sim, é possível, né? Exatamente. Enquanto você paga num saco estanque lá R$70, você pega um saco de lixo que custou o quê? R$1? Nem isso. Às vezes nem isso, né? Então, e vai proteger os seus equipamentos da mesma forma, né? Sim. Então, são essas comparações são importantes de fazer, né? É verdade. Mas sempre o nosso desejo, a nossa vontade nos nossos vídeos é de que você aventure-se! Sempre! E se inscreva no canal.